Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos continuar discutindo filosofia da ciência e análise do comportamento. A gente vai falar de um dos últimos filósofos da ciência que deram uma sacudida, digamos assim, no processo científico, principalmente no final do século XX. A gente vai falar sobre o Paul Feyerabend. Quem foi o Paul Feyerabend? Feyerabend nasceu na Áustria, em 1924. Ele era filósofo e seu doutorado foi sob a orientação do Karl Popper, com quem teve uma relação bastante controversa, porque ora eles faziam artigos e produziam trabalho juntos, e ora brigavam que um não falava mais com o outro. Tinham severas divergências e em outros momentos faziam produções conjuntas muito interessantes. Então, a relação dele com Karl Popper foi uma relação bem interessante. E ele é muito conhecido porque há vários cientistas que ainda hoje em dia chamam ele de inimigo da ciência e colocam ele como um autor que, de certa forma, tentou destruir e acabar com a ciência. Já outros autores, tanto cientistas como da filosofia da ciência, que entendem que não, que a forma como ele vê a ciência tirou um peso de cima do fazer ciência e deu mais liberdade de trabalho ao cientista. Então a ideia é que na aula de hoje eu vou apresentar, numa primeira parte, as ideias principais do Feyerabend, para em seguida, numa segunda parte, a gente discutir a relação das ideias do Feyerabend com as ideias do Skinner. A gente vai ver onde teve convergências de ideia com o Skinner e onde teve divergências de ideias com o Skinner. Como estratégia para explicar a relevância e as principais ideias do Feyerabend, eu vou comentar com vocês 3 livros que ele publicou. Ele publicou bem mais, mas eu selecionei esses 3 aqui para fazer uma síntese para explicar para vocês por que ele é relevante na filosofia da ciência. Vamos começar com o seu livro mais famoso, que é o livro chamado Contra o Método. Nesse livro, Feyerabend, ele questiona seriamente, com bons argumentos, a ideia de que a ciência ela deva ter uma única forma, um único método de validar o seu conhecimento. Então, na história da ciência a gente teve o positivismo, em seguida a gente teve o falsificacionismo, e a ciência geralmente na sua história vem marcada por essas ideias dominantes que definem o que é fazer ciência. Nesse livro, Feyerabend questiona que essa ideia central sobre o que é fazer ciência não deveria ser apenas uma única ideia, deveria ser uma multiplicidade de ideias. Então a gente deveria ter na ciência, e hoje a gente tem, diversas formas para dizer o que é ciência e o que não é, e que não haveria apenas uma única receita de bolo que definisse o que tipo de conhecimento é ou não é científico. No segundo livro que eu coloquei, que é A Ciência em uma Sociedade Livre, que também é um livro bastante polêmico, porque ele coloca que a ciência é uma produção da cultura, a ciência mais ainda é uma produção da sociedade, e se ela é uma produção da sociedade, ela tem que se submeter à sociedade. Falando de uma forma mais direta, Feyerabend afirmava que os leigos, a população leiga da sociedade, é quem deveria, digamos assim, definir como, ou melhor, para onde e o que a ciência deveria produzir. A produção científica para o Feyerabend deveria ser submissa à sociedade, incluindo aí as pessoas leigas em ciência. É um livro bastante controverso. E o terceiro livro, que é Ciência, um Monstro, ele vai pegar diversos mitos e concepções a respeito da dominância social do pensamento científico, da ideia de que a ciência é um corpo de produção de informação e ideia superior aos outros, e vai questionar. Ele questiona todo o sucesso da ciência em termos de dominância social, ele questiona o fato da ciência ser um pensamento que muitos tratam como sendo superior a outras formas de pensamento, ele questiona uma série de coisas a respeito da ciência nesse livro, Ciência, um Monstro. Então, é alguém que passou toda a sua vida discutindo o que é ciência, o fazer científico em relação à cultura e à sociedade, e com ideias que foram e são consideradas muito controversas. É importante ressaltar que as críticas do Feyerabend
não eram contra a existência da ciência. Pelo contrário, ele sempre queria se colocar como assim, com relação à ciência, ele apontava o sucesso que a ciência tem em possibilitar ao homem, ao ser humano, uma intervenção sobre a natureza nunca vista na história. Ele apontava constantemente os sucessos que a ciência teve, por exemplo, em prolongar a qualidade de vida, produzir novas tecnologias e muitas vezes até facilitar o acesso da sociedade a uma série de mudanças progressistas. Mas, ao mesmo tempo, ele questionava todo, digamos assim, um enfeite, a purpurina que foi colocada em cima da ciência, justamente pelo fato dela ter tido todos esses sucessos ao longo da sua produção, né? E ele questionava muito diversas concepções da ciência que viam tanto da população geral, como principalmente, ele era muito focado nisso, na mitologia sobre a ciência criada pelos próprios cientistas, que davam uma glamorização em cima da ciência que a ciência não tinha e não tem. Ou seja, ele acha que a imagem da ciência para os cientistas e para a comunidade em geral, ela é muito inflacionada. E por ser muito inflacionada, isso traz uma pressão e um peso em cima do cientista e da própria ciência que ela não precisaria ter, uma carga que ela não precisaria carregar de responsabilidade, quase como se a ciência fosse a responsável pela sobrevivência da humanidade inteira, o que leva os cientistas a uma pressão e uma cobrança de desempenho, de resultados e de modos de produção que fiquem subservientes a uma certa ideia de produção capitalista que não precisava ser desse jeito. Eu coloquei aqui no slide algumas ideias que o Feyerabend questionava. Por exemplo, todas as áreas da ciência têm uma única forma de validar seu conhecimento. Isso é muito fácil de demonstrar como falso. Diversas áreas da ciência têm formas e estratégias de validar o seu conhecimento distintas e às vezes até antagônicas. A forma como um analista do comportamento, trabalhando com a EC, que é a ciência da análise do comportamento, a EC, valida suas hipóteses, é diferente da forma como um geólogo valida suas hipóteses. A geologia é ciência. A análise experimental do comportamento é ciência, mas trabalham com métodos e formas de validações diferentes. Então, não tem como a gente dizer, por exemplo, que o falsificacionismo do Popper é a única forma que valida o que é um conhecimento científico e o que não é um conhecimento científico. A gente vai ter diversas possibilidades hoje em dia de validar o que é ciência e o que não é. Ou seja, uma multiplicidade de caminhos. Em vez de a gente ter só uma pista, que é a pista do falsificacionismo, atualmente a gente tem diversas pistas diferentes. E quem colocou isso de forma clara, à luz do dia, digamos assim, foi o Feyerabend. Ele apontou, olha, cada ramo da ciência tem especificidades, tem particularidades na sua forma de testar uma hipótese, de verificar uma hipótese. A gente não tem apenas o falsificacionismo atuando, a gente tem diversas formas diferentes de testar uma hipótese. Então a gente não pode dizer que a ciência é um grande corpo unificado de conhecimento. Na verdade, a ciência é um mosaico, com diversas formas diferentes de produzir e validar o seu conhecimento. O que leva ao nosso segundo tópico no slide, que é a ideia de que não há disputas políticas na ciência. Onde há diferença, há política. A política é algo necessário para arbitrar, gerenciar, resolver questões que estão relacionadas à vida em sociedade e a divergências na vida em sociedade. Então, se na ciência a gente tem formas diferentes de produção, a gente tem a necessidade de uma política. A gente tem, então, a necessidade de uma regulamentação, uma arbitragem, uma discussão sobre como a gente lida com a diferença do outro. Como é que a gente lida com o fato do outro produzir conhecimento de uma forma diferente da como eu faço. E aí vem tudo, vem disputas, vem guerras de poder, vem, às vezes, parcerias, às vezes você elege um inimigo para poder você se
ganhar imagem, né, para você ganhar status perante a sua própria comunidade. Vem tudo o que acontece na política partidária, acontece também dentro do mundo social da ciência. Outro questionamento que ele fazia era com relação à ideia de que o conhecimento da ciência é superior ao senso comum e outras formas de conhecimento. Ele tem um argumento para criticar essa ideia de que a ciência é superior, que funciona mais ou menos assim. Toda cultura, toda comunidade tem suas particulares formas de pensar, tem suas ideias particulares, tem suas práticas culturais particulares. Então, se aquela comunidade está viva, digamos assim, está inteira, está funcionando, está se mantendo com aquele conjunto de ideias que não precisam ser científicos, mas têm a sua utilidade, apesar de não serem científicos, então aquele conhecimento é útil para aquela comunidade. Aquele conhecimento tem um valor de impacto naquela comunidade. Não precisa um conhecimento ser científico para que ele tenha impacto na comunidade. Não precisa que um conhecimento seja cientificamente reconhecido para que aquele conhecimento naquele grupo funcione para alguma coisa. Vou falar de uma forma mais simples. Não é necessário que uma ideia seja científica para que ela tenha uma serventia. E uma serventia boa para a comunidade que usa daquele conhecimento. Não é uma questão da gente discutir se aquele conhecimento é verdadeiro ou não é essa a questão. A questão é que se aquele conhecimento possibilita condições de vida para aquela comunidade, mesmo ele sem ser científico, então ele é útil. Então ele tem um lugar, ele tem uma validade, ele merece ser considerado e não desqualificado pelo fato de não ser científico. Vamos focar agora na proposta do Feyerabend para a ideia de que a ciência não deve ter apenas um único método para definir como se produz um conhecimento científico. Ao longo da história, as revoluções científicas surgiram a partir da desobediência do cientista em relação ao método científico dominante de sua época. O Feyerabend, principalmente no livro Contra o Método, ele fez todo um levantamento de uma série de revoluções e grandes saltos que a ciência deu na sua história. E ele apontou que havia um fator que era meio que incomum entre esses pontos históricos em que a ciência deu um salto. Foi o fato do cientista desobedecer ao método dominante. O fato do cientista olhar para o método dominante e dizer, olha, isso aqui não vai resolver o meu problema de pesquisa. Isso aqui não vai me ajudar a resolver o meu experimento. Eu tenho que fazer algo diferente. E nesse algo diferente foi onde a ciência deu um salto. Esse fazer diferente do cientista em relação ao método dominante, o Feyerabend apontava que acontecia ou por acidente, às vezes acontecia um acidente mesmo, o cientista sem querer acabava fazendo algo diferente e aí eles chegavam na conclusão nova, ou era intencional. Intencionalmente o cientista dizia, não vou trabalhar com o método dominante atual. Eu vou fazer uma coisa diferente, e aí aparecia a sua revolução. Vamos ler uma citação do Feyerabend sobre a questão da desobediência metodológica do cientista, né, feita de maneira intencional ou também feita de forma acidental contra o método dominante. Diversas grandes descobertas da ciência só ocorreram porque alguns pensadores decidiram não se deixar limitar por certas regras metodológicas óbvias, ou porque involuntariamente as violaram. A crítica do Feyerabend à ideia de que a ciência deveria ter um único método para unificá-la e para definir o que é um conhecimento cientificamente válido ou não, ficou conhecida como a teoria anarquista do conhecimento. A gente tem que lembrar o que é a ideia do anarquismo, né? A ideia do anarquismo é de que você não teria necessidade de um governante, de um rei, de alguém que estivesse numa hierarquia política acima de você para lhe dar ordens, para dizer como você deve conduzir a sua própria vida. Não deveriam existir autoridades que decidissem como as pessoas devem viver. Então a ideia do Feyerabend, ao propor uma teoria anarquista do conhecimento,
é que o cientista deveria ser um anarquista em relação ao método, ou seja, que o cientista não fosse subserviente a um método dominante, que o cientista não se submetesse ao método como se o método fosse um governante, um rei, um imperador, um chefe, que o contrário, o método é que deveria ser subserviente ao cientista, ou seja, o cientista que deveria decidir como ele vai montar um método, como ele vai montar as suas condições de validade daquela hipótese na pesquisa que ele está fazendo dentro da sua linha de investigação. Ou seja, a ciência deveria ser anarquista em relação ao método. A ciência não deveria se submeter ao método, mas o método é que tem que se submeter ao cientista, de forma tal que o cientista poderia decidir, deveria ter condições e liberdade para decidir qual método ele vai usar para promover o progresso da ciência. Então, se o cientista tem a liberdade, deveria ter a liberdade para escolher o método que vai fazer a ciência progredir, deveria, em termos de potencial, valer tudo para o cientista. E aí o Feyerabend, ele ficou muito controverso e polêmico quando ele disse que na ciência deveria valer tudo. Na ciência deveria ocorrer o vale tudo. E isso, quando foi divulgado pela imprensa e pela mídia, foi divulgado de uma forma um pouco distorcida, porque dá a impressão que a ciência é um qualquer coisa que cada um faz o que quiser. Não é bem por aí, né? O tudo vale, segundo Rocha, do Feyerabend, não significa a celebração da desordem na prática científica, mas, isso sim, que o estabelecimento de regras metodológicas depende da situação de pesquisa no momento presente, dentro de seu respectivo contexto e do conhecimento disponível no dado momento. Deve respeitar circunstâncias locais e correntes. Eu vou falar isso de uma outra forma, por um outro caminho. O cientista tem um problema de pesquisa. Se ele consegue demonstrar que o método dele para resolver aquele problema de pesquisa leva a um progresso, então aquele método vale. É dentro dessa lógica que o Feyerabend queria dizer com vale tudo na ciência. Vale tudo dentro de um certo contexto, ou seja, tem que ser um método que possibilite ao cientista resolver o problema de pesquisa de uma maneira que antes ele não conseguiria, e que permita, ao resolver esse problema de pesquisa dele, dar um salto, fazer um progresso dentro da ciência. Então, é um vale-tudo dentro dessa lógica de você conseguir encontrar uma estratégia, mesmo que não seja a estratégia dominante ou a mais famosa, para resolver o seu problema de pesquisa, para conseguir um progresso dentro de uma área de conhecimento. É dentro desse sentido, dentro desse contexto, que o Feyerabend defendia o vale-tudo dentro da ciência. E aí é a sua teoria anarquista do conhecimento. Vamos a uma citação do Feyerabend a respeito disso. Alguém pode ter a impressão de que eu estou recomendando uma nova metodologia que substitui a indução pela contra-indução e que utiliza uma multiplicidade de teorias, pontos de vista metafísicos, contos de fada, ao invés do costumeiro par teoria versus observação. Essa impressão seria equivocada com certeza. Ou seja, o que o Feyerabend está dizendo aqui é que ele não está propondo um método novo, nem acabar com os métodos que já existem. O que ele está querendo discutir é a relação do cientista com o método, que ele propõe que seja uma relação anárquica, no sentido de que o método não é o patrão, não é o rei, não é o imperador sobre o cientista, mas o cientista é quem define qual vai ser o método que ele vai utilizar para resolver o seu problema de pesquisa. E isso vai ser um projeto bem sucedido ou não. Se o projeto do cientista foi bem sucedido, ele consegue resolver o problema de pesquisa e a ciência progride. Se aquele método que ele bolou não funciona, então vai ser descartado. Um conceito do Feyerabend que é muito interessante, principalmente para a epistemologia, em que a gente vai tentar entender a estrutura do conhecimento, às vezes até de forma comparativa
entre teorias diferentes é o conceito de incomensurabilidade. Incomensurabilidade a gente está querendo dizer com essa palavra que não dá para mensurar, né? Incomensurabilidade seria a propriedade de um dado fenômeno que não possibilita uma mensuração, uma medida. Segundo Feyerabend, conceitos e interpretações dependem do quadro teórico em que se inserem. O que é que isso quer dizer? Que toda teoria só faz sentido dentro do contexto em que ela foi produzida. Que tipo de contexto? O contexto de referenciais teóricos. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, essa pesquisa quantitativa depende da matemática, depende da estatística, depende de outras linhas de conhecimento que são acessórias. Um conhecimento está sempre inserido em um contexto, em um quadro teórico, ou seja, na relação com outras teorias e outros campos de conhecimento. Não dá para a gente dizer que uma teoria, uma área da ciência, ela é solta ou existe por si própria. Então, todo conceito, toda teoria, toda área de conhecimento só faz o sentido que tem se estiver dentro de um quadro teórico. Quadro teórico é o conjunto de teorias acessórias que dão suporte e dão sentido para aquela área de conhecimento da ciência que a gente está discutindo. Então, se um corpo teórico, se uma área da ciência só faz sentido dentro do seu quadro teórico, se eu quiser comparar essa área de conhecimento da ciência com outra área de conhecimento qualquer, não dá certo. Porque essa outra área de conhecimento qualquer tem outro quadro teórico. Faz uma referência, uma construção do seu sentido a partir de outros campos de conhecimento, de maneira tal que não dá para comparar. Se a gente for fazer uma alegoria, seria mais ou menos assim. Eu não tenho como comparar a bola na rede do tênis da bola na rede do futebol. O jogo, as regras, a forma de ter validade do que é ponto e do que não é ponto entre o futebol e o tênis é diferente. Então eu não posso comparar futebol e tênis. Mas, Maia, tanto no futebol como no tênis, tem uma bola e tem uma rede. Ok, tem uma bola e tem uma rede. Ambos têm como proposta serem formas de competição. Ok, ambos têm como proposta serem formas de competição. Mas não dá para comparar. Não tem como a gente comparar futebol com tênis, porque as regras de produção de conhecimento são diferentes. O campo teórico em que esses esportes se relacionam são diferentes. O contexto cultural que embasa ambos é diferente. Então, eu não posso comparar futebol com tênis, mesmo que aqui e acolá tenha alguma coisa parecida. Então, o Feyerabend afirmava que as diversas áreas de conhecimento, geralmente, elas são incomensuráveis. Ou seja, não dá para a gente comparar. Mas, ao mesmo tempo em que ele defendia esse conceito de incomensurabilidade, ele apontou exceções. Existem situações em que, sim, é possível a gente comparar teorias, mesmo que sejam de campos diferentes. Primeira exceção. A gente pode confrontar as diferentes teorias com situações observáveis e registrar o grau em que cada uma é compatível com o que se é possível observar. O que é isso? Você tem uma teoria que ela faz uma afirmação sobre a natureza ou sobre o ser humano. Vamos observar se essa observação, digamos assim, acontece? Vamos observar se quando uma teoria diz, olha, tal fenômeno com o ser humano acontece assim. Vamos ver se isso realmente acontece assim. A gente tem como checar, né? A gente tem como observar se as afirmações de uma teoria acontecem no mundo. Isso a gente pode checar. E a gente pode comparar se afirmações semelhantes de teorias diferentes acontecem no mundo, ou se uma diz uma coisa que acontece no mundo e a outra diz que não. Então, opa, peraí, olha, você não está vendo isso aí acontecendo no mundo? Então, como é que você disse que isso no seu modelo teórico não acontece se está aqui na frente da gente acontecendo, né? Então, nesse aspecto, é possível fazer uma
mensuração, uma comparação. Um outro aspecto que pode ser comparado, e é um aspecto até mais epistemológico, é que é possível a gente fazer considerações sobre linearidade lógica. A gente pode comparar modos de produção do conhecimento em termos de lógica e também a gente pode checar a coerência interna de uma teoria comparando com a coerência interna de outra teoria. O quão essas teorias são organizadas e coerentes. Esse tipo de comparação, segundo Feyerabend, também é possível da gente fazer. E como a gente está na disciplina de epistemologia, é importante que a gente consiga fazer isso ao entender as diferenças entre as diferentes concepções de ser humano. Então, a ideia do Feyerabend é que teorias incomensuráveis entre si só podem ser escolhidas, em última instância, por critérios estéticos e subjetivos. Como eu não tenho como comparar muito bem, acaba que a escolha entre uma teoria sobre o ser humano A e uma teoria sobre o ser humano B, ela, em última instância, segundo Feyerabend, depende de uma escolha estética, de uma escolha subjetiva. Mesmo que você possa comparar as observações de cada uma, mesmo que você faça considerações sobre a coerência interna da produção teórica de cada uma, em última instância, a escolha por teorias incomensuráveis, ela é uma escolha pessoal. Escolhe por qualquer critério aí que você quiser, uma escolha subjetiva ou até mesmo uma escolha pela forma. Eu acho a forma daquela teoria mais interessante, ou seja, uma escolha estética. Para começar a finalizar, vamos fazer um resumo das principais ideias do Feyerabend que a gente apresentou aqui. Primeiro, segundo Chalmers, a ciência não é necessariamente superior a outras áreas do conhecimento na teoria do Feyerabend, na ideia da teoria anarquista do conhecimento. Segundo, o Feyerabend prega a libertação do ser humano cientista diante do método ao lidar com os mistérios da natureza. O Feyerabend até tinha uma colocação bem interessante, que ele dizia que a ideia dele de ciência é uma ideia humanista de ciência. Por quê? Porque em vez de colocar o método no centro da ciência, ele coloca o cientista no centro da tomada de decisão. E ao empoderar o cientista, ao empoderar o homem na frente do método, você teria então um modelo humanista de ciência. Feyerabend também pregou o fim da ideia de um método científico transcendental. O que é um método científico transcendental? Seria um método científico capaz de superar a história, ou seja, um método científico definitivo, um método científico que não precisaria mais ser modificado, ajustado ou mesmo substituído. Como a gente colocou, a ideia dele é que existem diferentes métodos, infinitos métodos, de acordo com a necessidade do cientista para resolver o seu problema de pesquisa. Ok, pessoal, terminamos a primeira parte da nossa aula e a gente agora vai para a segunda parte em que nós vamos comentar sobre a relação entre as ideias do Feyerabend e a análise do comportamento. Até lá!